Oi, gente, eu tô editando o vídeo agora e eu percebi que em momento algum eu falei que o vídeo conteria spoilers. Então, se você não leu esse livro, eu sugiro que você não assista. Se você não leu o livro, não assiste, é isso. Tá de noite, eu tô muito cansada e eu não consigo pensar. Mas enfim, se você não se importa com spoiler, se você tem certeza de que não vai ler o livro, então você pode assistir o vídeo. Mas se você quer ler, então não assista. É isso. Oi, gente. Hoje eu vim falar de um livro que eu não gostei muito. E é Anexo, da Rainbow Rowell. Pessoalmente, eu amo essa autora. Eu gosto da maioria dos livros dela. De todos até agora que eu li, eu gostei. Esse aqui foi o único que eu não gostei até agora. E não é que eu desgoste dele, eu só esperava mais, porque os outros livros dessa autora tiveram, assim, coisas que eu gostei. Nesse eu não gostei de... não gostei de nada. Eu vou tentar pensar em algo que eu gostei, mas de verdade, acho que eu não gostei de nada. E, assim, antes de começar a falar, eu tô um calor do caramba aqui, mas eu tô com esse cobertor porque eu tô de pijama. É assim, quase 11 horas da noite, tá quase um monte de gente dormindo porque é dia de semana e eu tô aqui. Enfim, vou dar uma sinopse do livro, nem sei se dá pra ver. Enfim, eu vou dar uma pequena sinopse do livro. Eu também só comprei esse livro porque era da Rainbow Rowell e porque estava assim por R$10 na Saraiva. Esse, Eleanor Park, qual é o nome? Fangirl, tudo R$10. Então eu fui lá e comprei esse, que era o único que eu ainda não tinha. Então, basicamente, a história, mais ou menos, é desse garoto, desse cara, porque ele já tem quase 30 anos. Ele começa a trabalhar uma empresa de jornalismo? Não, um jornal. Isso? Não sei. Ele trabalha num lugar e o ano é 1999. Então, o e-mail é uma coisa muito recente. E então resolveram contratar ele para monitorar os e-mails das pessoas, para ver se elas não estavam mandando e-mails que não deveriam ser mandados em local de trabalho, basicamente. Então ele tinha assim meio que um detector lá que tinha palavras-chave, assim, que se você digitasse a palavra assim, sei lá, menstruação, aí o e-mail ia aparecer lá, ia ter uma bandeira vermelha. E tinha essas duas amigas específicas, a Beth e a Jennifer, que elas sempre estavam lá porque elas tinham ativado a bandeira vermelha, elas tinham falado alguma coisa que elas não deviam ter falado. E em vez dele falar pro supervisor dele, ou sei lá, pra quem ele devia falar, ele continuou lendo os e-mails delas e ele, em certo momento, se viu assim, tipo, desesperado pra elas aparecerem lá pra ele ler os e-mails delas. E até que, em certo momento, ele se vê, assim, meio que não apaixonado, porque ele não conhece a Beth de verdade, mas ele começa a gostar dela, do jeito dela. Então, desculpa, mas tá muito calor. Pois é, eu derrubei o livro. Então, esse personagem se vê, assim, meio que começando a gostar dessa menina, que ele meio que lê os e-mails dela, né, sem ela saber. Bom, ela sabe que tem alguém lendo os e-mails dela, mas ela não acha que tem alguém querendo ler os e-mails dela. Então, essa é meio que a premissa do livro. Um problema muito grande que eu achei é que, assim, eles não passam muito tempo juntos, assim. Porque esse livro não é um romance que você, assim, você vai sentir aquele sentimento de, ó, que fofo, lindo, maravilhoso. E eles não vão passar
nem metade do livro juntos, assim, como casal, nem como amigos. Eles nem vão se falar direito. Eu acho que eles se conhecem de verdade na página, assim, 230, 200 e coisa. E isso realmente foi decepcionante, porque eu esperava que eles se conhecessem e aí a história fosse começar. Eu esperava que tivesse pelo menos, assim, mais 50 páginas de conteúdo, mas não teve. E isso me decepcionou. Assim, o plot, eu não sei a palavra em português, assim, a premissa, o enredo é bom, mas poderia ter acontecido mais coisas, assim. Tem a ex-namorada dele, que ela volta dos mortos, assim, do nada. E ela meio que parece que ficou perseguindo, não perseguindo, mas ela ligou pra casa da mãe dele, pra atrás dele. E assim, depois do que ela fez, mesmo se passaram 9 anos, mas mesmo assim ela, depois do que ela fez, uma pessoa normal acho que não insistiria tanto. E então eu sinto que ela estava querendo alguma coisa com ele, e isso não foi explorado aqui. Então, assim, podia ser de acontecer que depois que a Beth e o Lincoln, que é o nome do personagem, nem sei se eu mencionei, né? Mas depois que eles começassem a namorar, assim, a ex-namorada, que já era, na verdade, casada com filhos, podia aparecer do nada, assim, pra atazanar, né? Podia ter algum conflito. Eu não sei. Mas eu acho que poderia ter acontecido mais coisas. Porque não teve conflito. Tá, a Beth tinha um namorado. E eles terminaram antes dela conhecer. Tipo, dela conhecer mesmo o Lincoln. Então, não teve tanto conflito assim. Não teve aquele sentimento de meu Deus, assim, eu não acredito nisso. Não teve um plot twist, não teve uma reviravolta, tipo, eles são irmãos, não teve nada assim. E eu não sei nem porque eu continuei lendo por tanto tempo. Eu acho que eu queria saber o que acontecia no final. Então, assim, de 5 estrelas eu acho que eu dou 3. O que eu falei agora é o motivo principal de eu não gostar muito desse livro. Assim, tirando isso, eu acho que ele não tem nada de errado, assim. Uma coisa que eu acho que podia ter acontecido é, assim, ter mais capítulos com a Beth e com a Jennifer, mas, tipo, não só e-mails entre elas, porque se não fosse os e-mails, a gente não iria conhecer a Beth e a Jennifer. Então, poderia ter, assim, tipo, um capítulo do Lincoln, um capítulo da Beth ou da Jennifer, e aí um capítulo com os e-mails entre elas. E, assim, esses capítulos, que é uma delas, podia falar mais um pouco da vida delas. Não sei, podia falar coisas. Tá bom que aconteceu alguma coisa importante, elas falavam pelo e-mail e aí a gente descobria. Mas é legal estar lá no momento e ler sobre aquilo, ler sobre aquilo acontecendo. E, assim, eu já ouvi em algum lugar isso. Eu acho que era uma dica para escrever, assim, não não conta pro leitor, você tem que mostrar. E foi basicamente o que aconteceu aqui, que contaram pra gente. Elas vão contando o que aconteceu no dia delas, em vez de poder mostrar pra gente. Então, se tivesse capítulos delas, poderia ter sido mostrado o que aconteceu na vida delas. A coisa do casamento, o casamento da irmã da Beth. Irmã? Acho que era irmã. Assim, a gente poderia ter estado lá, poderia ter tido sentimentos, assim, como que ela se sentiu no momento. E tá, que ela contou bem assim, discretamente, não sei, ela descreveu bem a cena lá, o momento do casamento. Mas seria melhor se tivesse um capítulo próprio para isso. E os capítulos podiam ser mais longos também. Então, enquanto meu celular parou de funcionar, né,
que ele faz isso às vezes, ele para de funcionar aleatoriamente, mas enfim, ele parou de funcionar. E aí eu fiquei pensando aqui no livro e eu percebi outra coisa que eu não gostei. Eu tinha até acabado o vídeo, mas agora eu vou falar dessa parte também. É uma coisa que, assim, é compreensível, porque é o primeiro livro da autora. Mas sempre que algum personagem fala alguma coisa, mesmo que, assim, você possa usar outro, pudesse usar outro verbo, sempre estava lá, blá, 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 aí eu, sei lá, o que a pessoa tá falando, e aí disse, não sei, disse fulano, e sempre disse. E quando era uma pergunta, aí perguntou fulano, perguntou cicrano. E assim, podia usar, podia... Ai, meu braço tá doendo, desculpa. Mas podia ter tido uso de outros verbos. Assim, eu mesma procurei situações e eu mesma consegui substituir por outros verbos. Então, é uma coisa que me incomodou um pouco quando eu fui ler. Mas nada tão, nada grandioso assim. E também era o primeiro livro da autora. Eu já li livros muito, mas tipo, eu li os livros recentes dela e eles são ótimos, eles são maravilhosos. Leonard Park matou assim meu coração, um grilo cuspiu fora e eu não consigo pensar em uma coisa ruim sobre aquele livro. Bom, mentira, eu consigo sim, mas era pra ser daquele jeito porque era pra ser daquele jeito. Pra quem já leu, sabe do que eu tô falando. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigada por assistirem aos meus vídeos. E se você ainda não assistiu aos meus vídeos, se você é novo, por favor, assista. Eu tenho vários outros vídeos de resenhas. E na verdade eu acho que essa primeira resenha negativa que vai ter no meu canal, porque eu geralmente gosto dos livros que eu compro. Eu sempre seleciono com muito cuidado tudo que eu vou comprar, porque eu sou muquirana e eu não gosto de gastar dinheiro à toa. Enfim, muito obrigada a todos pelo tempo de vocês. E por favor, não se esqueçam de curtir o vídeo, porque ajuda muito na divulgação do canal e essas coisas que eu não sei ainda como funcionam. Mas enfim, é isso, gente. E claro, não se esqueçam de comentar também. E se vocês já leram o livro, me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não gostaram. E é isso. Muito obrigada por assistirem.